Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde a você, ao Leandro, a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Olá, Vera, boa tarde. Vera, bom, o assunto é a PEC, né? A PEC Kamikaze, a PEC que está lá andando na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira passando o trator, né? Hoje teve uma reunião de 1 minuto, né? Uma sessão da Câmara de 1 minuto. Bom, e a oposição tentando adiar a votação. Exatamente, Sardenberg. A oposição vai usar um dispositivo que consta da emenda que instituiu o teto de gastos. O que diz esse dispositivo que está no artigo 114, né, dessa emenda? Diz o seguinte: a tramitação de proposição elencada no caput do artigo 59 da Constituição, ressalvada a referida no seu inciso 5º, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia de receita, será suspensa por até 20 dias por requerimento de 1/5 dos membros da casa. Então, a oposição está tentando recolher assinaturas de 1/5 dos membros da casa para solicitar esse adiamento referido na lei do teto de gastos, pelo fato de que essa emenda kamikaze, vale tudo, etc., ela cria novas despesas e suprime, faz renúncia de receitas. E o que está sendo a dificuldade? Uma dificuldade que eu acho que é bem... Que é isso que é o ponto. Quanto que é 1/5 da Câmara dos Deputados? Nossa, agora eu vou precisar de vocês aí para fazerem a conta para mim. Deputados? 513 dividido por 5. 513? É. 102,6, né? Então é 103, né? 103. Não dá para dividir um deputado no meio. Deputados. Não dá. Ainda não. Mas eles precisam de 103 deputados para isso, estão recolhendo as assinaturas e, veja só, aí é que é o ponto bem importante, encontrando muita dificuldade entre os partidos de oposição a Jair Bolsonaro para coletar essas assinaturas. Sardenberg, da bancada do PSDB, só uma deputada, que é a deputada Joyce Hasselmann, assinou esse requerimento pedindo o adiamento. No União Brasil, que é o maior partido da Câmara, só 2, o Kim Kataguiri e mais um deputado. No PD, e o Felipe Rigoni, foram os 2 do União Brasil que assinaram. Nenhum do PDT do Ciro Gomes, do PSB só 3, a Tabata Amaral e mais 2, e no PT, sim, uma ampla adesão a esse requerimento pedindo o adiamento. O que isso mostra, né, Sardenberg? Mostra muito claramente uma coisa que eu venho dizendo nos meus artigos, que eu venho dizendo aqui no Viva Voz com frequência, que hoje o homem que mais manda no Brasil se chama Arthur Lira. Esses partidos, mesmo tendo alguns deles candidatos a presidente, outros deles sendo ferrenhos opositores a Jair Bolsonaro, ninguém quer se indispor com o Arthur Lira e com isso correr o risco de deixar de receber suas emendas, ter o seu quinhão do orçamento secreto, participar de relatorias, participar de designação para comissões, etc. Então, as lideranças dos partidos hoje são meros objetos decorativos. E dentro da Câmara, a maioria dos deputados seguia pelos desígnios do próprio Arthur Lira. Além disso, tem o fato de que essa PEC estabelece aí um aumento no benefício social. Portanto, vai chegar na ponta para o eleitorado de todos esses deputados. Eles estão dispostos a fazer um discurso segundo o qual foi o Congresso e não Bolsonaro que concedeu esses benefícios. Então, tem 2 razões pelas quais a própria oposição está boicotando os instrumentos de que ela dispõe para adiar a votação e, com isso, agilizando a situação para o presidente poder conceder esses benefícios e, se possível, surfar ainda antes do primeiro turno numa nova popularidade advinda desses benefícios. Quer dizer que são 2 pontos aí, Vera. Será que deputados, digamos, dos partidos de oposição vão conseguir emplacar a tese de que essa é uma ideia, uma proposta do Congresso e não do presidente? Difícil, né? E a segunda coisa, queria que você já emendasse, que é o seguinte, nós estamos em 7 de julho.
A eleição é dia 2 de outubro, então nós temos Menos de 3 meses. resto de julho, agosto e setembro. Menos de 3 meses para aplicar essa medida e para que ela gere efeitos. O que você acha? Para as duas respostas, Sardenberg, eu vou voltar um pouco no tempo e lembrar do momento do auxílio emergencial, né? No auxílio emergencial, quando o governo mandou, ele mandou o valor de R$200. Foi a Câmara que acabou majorando esse valor e, portanto, o Congresso, porque depois o Senado confirmou, é que estabeleceu o benefício de R$600. E naquela ocasião já tentaram faturar para si Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, dizendo que o governo tinha sido insensível e tentado só 200. Mas quem paga, quando você tem o cartãozinho lá e você vai receber, está escrito governo federal. E foi o Bolsonaro que teve a popularidade aumentada naquela ocasião, em virtude do auxílio emergencial, e foi um ganho, sim, bastante imediato e bastante rápido. Então, logo o auxílio emergencial se exauriu, ele voltou a cair. Então, essa correlação de voto ou popularidade por meio de benefícios que chegam diretamente no seu bolso, ela é muito forte. Então, eu acho que essa ilusão dos deputados e senadores de que eles que vão receber os louros, ela se esvai no momento em que é o governo federal que paga. E eu acho que existe, sim, um benefício, um ganho para o Bolsonaro pelo fato de majorar esses benefícios e que a oposição calculou mal. E isso, ao dar de bandeja para ele 40 bilhões para despejar ilegalmente na eleição. Haja visto que a última pesquisa do Instituto Quest perguntou isso, perguntou se as pessoas têm noção de que o presidente está, primeiro, tentando baixar o preço dos combustíveis e, segundo, aumentar o Auxílio Brasil. E muita gente tem essa noção. Então, mesmo antes do dinheiro chegar na ponta, essa discussão já impacta de alguma maneira o eleitor. O Bolsonaro já apresentou um ganho no Nordeste e entre os mais pobres, que são públicos-alvos desse aumento do Auxílio Brasil. Então, eu acho que pode ter um papel na eleição. Vocês estavam discutindo um pouco antes, eu vim para casa ouvindo, esse decreto bizarro que ele fez hoje, que obriga os postos de gasolina a colocarem na bomba o quanto seria o preço sem a redução de ICMS, que ele também vai tentar capitalizar para si. Então, o presidente não vai medir nenhum esforço para tentar capitalizar todas essas medidas de maneira eleitoreira. E a Câmara e o Senado estão dando isso a ele de bandeja ao suprimir qualquer limitação da lei eleitoral. Então, isso aí também é um abuso de propaganda em período eleitoral, por meio de um decreto. E ele está disposto a usar tudo. Então, eu acho que algum ganho pode ter, sim. Quem acha que o Bolsonaro é um cachorro morto, eu acho que está calculando muito mal o tanto que ele está disposto a avançar em qualquer limite para se reeleger e o peso que o bolso tem na hora do eleitor escolher o seu voto. Só uma coisa, o adiamento que a oposição tenta seria para quando, então? São até 20 dias, Leandro, mas o que o Arthur Lira vai dizer, ainda que eles consigam esses apoiamentos? Vai dizer que a PEC já tem as fontes de recurso, que isso já está claro, que, portanto, essa questão seria vencida. Então, tem uma possibilidade de que vá parar mesmo onde? Supremo Tribunal Federal. Então tá bom. Vera Magalhães, obrigado, Vera. E amanhã você tem que contar as conversas de Brasília, né? Amanhã eu posso contar algumas, outras são off, eu não poderei contar. E hoje, mais tarde, já vou fazer aqui meu merchan, Sardenberg. A gente estreia o podcast novo aqui da CBN e do Globo, 2+1. Eu e o Carlos Andreasa. Acho que agora eu já posso revelar o convidado surpresa. A gente vai ter um papo, uma conversa com o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, sobre todas essas questões aí, sobre o fiscal descontrolado. Acho que é um papo que vai valer muito a pena escutar. E a gente vai falar sobre isso amanhã também aqui no CBN Brasil. Depois das 6 da tarde, tá lá o 2+1. Tá certo, Vera. Obrigado, Vera. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã.